Então, vamos lá, vou me apresentar. Acho que geralmente eu nunca me apresento. Hoje eu lembrei de me apresentar porque tem pessoas novas no grupo. Então, meu nome é Nathalie, acho que isso todo mundo. Lembra da mãe do Pratinha? Eu só vou pedir, gente, tudo, né? cuidado para não ficar ativando o som, porque tá aparecendo na casa de alguém, tá bom? Então, beleza. Se vocês precisarem fazer alguma pergunta, aí vocês abrem o áudio, tá bom? Mas eu vou deixar o de todo mundo fechado, para não ficar vazando o som da casa das pessoas. Então, eu trabalho com várias coisas. De base, eu sou fisioterapeuta, eu também tenho formação em neurociência comportamental, então eu sou terapeuta neurocomportamental. Eu tenho formação em psicologia e coaching, eu tenho formação em constelação familiar, tenho formação em terapia vibracional. Eu gosto de estudar muito. E as coisas que me motivam a estudar, basicamente, são as minhas dúvidas, as minhas questões, e daí eu vou abrindo um leque gigantesco de estudos. Então, eu sei que não parece, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma cara ainda jovem, mas eu tenho, acho que umas 5 especializações diferentes, de pós-graduações, etc. Então, é um hobby estudar para mim. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque vão me perguntar assim, como é que eu cheguei na história do emagrecimento? Nunca fez parte dos meus planos o emagrecimento. O programa de emagrecimento, ele surgiu a partir de uma questão pessoal, uma revolta pessoal minha, porque eu estava atualmente, eu estaria com quase 23 quilos a mais que o meu peso atual. E só que eu não me incomodava com isso, né? Para mim não tinha um problema com isso, eu não me sentia mal, nada do gênero, até o momento onde eu comecei a sentir dor de esporão calcâneo. Eu nunca tive esporão calcâneo. O esporão calcâneo foi gerado a partir do meu sobrepeso. E isso, essa dor, para quem já teve dor de esporão sabe que é uma dor insuportável, e eu trabalho muito tempo de pé, foi o start para eu querer fazer uma mudança. Então, o meu start foi motivação de dor, porque eu associei a dor a limitações. A minha limitação de ir e vir, a minha limitação de poder trabalhar desse jeito maluco que eu trabalho, porque eu gosto de trabalhar, minha limitação de poder passear, porque eu gosto muito de passear. Então, quando eu enxerguei o meu futuro limitado, aí eu resolvi me movimentar. É aí onde mora a questão. Quando eu fui me movimentar, o que todo mundo faz? Vamos para a academia e para nutricionista. Ok. Fiz o mesmo processo, nutrição tradicional, academia, aí me matei ali no mês, perdi 1 quilo. Num mês inteiro, gente. Extremamente frustrante. Falei, não, devo estar fazendo algo errado. Mais um mês me matei, mais 1 quilo. E aí eu descobri que se eu fosse seguir esse estilo, essa rotina, eu não ia emagrecer, eu ia ficar frustrada e não ia tentar mais. Porque eu acho que quando a gente está frustrada, a gente não tenta. A gente se chateia num grau e numa profundidade tão grande que você desiste. E eu falei assim, Deus me livre, eu não vou continuar nisso, porque eu vou me frustrar, eu vou desistir e não vou querer dar continuidade. Então eu fui estudar, que isso sim eu sei fazer muito bem. Eu sei estudar bastante, eu adoro estudar. E no que eu fui estudar, eu fui descobrindo algumas linhas de trabalhos diferenciadas, linhas que são descendentes da medicina integrativa, linhas que são descendentes de uma outra abordagem nutricional, que é a nutrição funcional, etc, etc. E ali eu descobri que a dieta, ela não precisa ser baseada somente em déficit calórico, que é o que a gente aprende normalmente, ou seja, você tem que comer pouquinho, tem que comer pouquinho. Gente, para quem come bastante, é uma tristeza esse negócio de comer pouquinho. E eu gosto de comer. Então, para mim, já estava sendo uma tristeza o processo todo, porque estava sendo frustrante, e ainda por cima eu tinha que comer pouquinho. Então, estudando, eu comecei a aprender o quê? O impacto biológico dos alimentos no corpo humano. E aí eu entendi que o grande problema não é só o déficit calórico. Claro, se você fazer dieta sem comer nada, você vai perder peso por déficit calórico. Só que eu descobri uma outra forma que a gente pode emagrecer sem ter que comer tão pouco. Ou seja, comendo bem, comendo bastante. E quando eu falo bastante, é bastante mesmo, gente, porque a maioria das pessoas não bate a meta de alimentação diária.
E ao contrário do que a maioria pensa, no nosso grupo de emagrecimento, eu e a Aline, a gente fica o dia inteiro cobrando as pessoas para comerem, porque elas não comem, né? Eu acho que está tão enraizada a cultura do não comer para emagrecer, que elas não comem, e a gente fica, é o único grupo que é ao contrário, a gente pega no pé, tem que comer, tem que comer. A questão é o que tenho que comer. Porque você precisa comer? Precisa comer. Porque o seu metabolismo, ele precisa trabalhar, estar em funcionamento para ter déficit calórico também, para ele queimar, para ele estar o quê? Se utilizando das suas reservas de energia para funcionar. Então, comer pouco vai deixar ele mais lento. É um caminho, a longo prazo funciona, mas não é o caminho mais rápido e também não é o menos doloroso. E a ideia é que a gente emagreça, claro, num primeiro momento, obviamente é difícil, mas depois que passa o período de adaptação, ele começa a ficar tranquilo, começa a ficar fácil, começa a ficar normal, que é o sonho de todo mundo. O sonho de todo mundo é comer bem e ficar normal, né? Ou seja, não sentir que está fazendo dieta. E esse era o meu sonho, não sentir que eu estava fazendo dieta. Então, basicamente, eu comecei a entrar na história do emagrecimento porque eu descobri um jeito de perder os meus quase 23 quilos de forma muito rápida. Eu perdi 20 quilos em 20 semanas, deu 4 meses, um pouco mais de 4 meses, né? Deu 5 meses, desculpa. Tem 4 semanas cada um, isso, deu 5 meses. Eu perdi 20 quilos em 5 meses. Então, foi muito rápido. Eu perdi 1 quilo por semana. E, obviamente, não fiquei tão frustrada quanto eu estava no método anterior, no método tradicional. Por isso, né, nesse meio do caminho, eu conversei com a Aline, conheci, não, que eu já conhecia faz tempo, mas eu conversei com a Aline, ela aderiu também e ela viu que funciona. E é muito mais fácil, se come muito mais do que no método tradicional. E foi assim que nós começamos com o programa de emagrecimento. Então, se você perguntar, é o seu nicho de atuação? Não, é a minha rebeldia, porque eu acho o cúmulo as pessoas fazerem a mesma coisa, do mesmo jeito, uma vida inteira, existindo possibilidades mais fáceis para fazer as pessoas perderem peso. Ninguém quer sofrer, todo mundo odeia sofrer, eu odeio sofrer, pelo menos. Então, por que não fazer sistemas mais inteligentes de perda de peso, onde você ganha uma vida saudável, onde você prepara o seu corpo de uma vida saudável e perda o peso que você precisa para ter uma vida saudável. Porque o nosso maior foco nem é... Vocês vão perceber que o peso, ele sempre acaba ficando em segundo plano. No meio do caminho, o seu objetivo é ficar saudável. Você fala, meu Deus, eu quero ficar saudável. Porque você vai começando a entender. A gente tem aulas semanais, por exemplo, para a gente começar a entender o porquê a gente está fazendo aquilo, que é o que eu fiz, só que num primeiro momento sozinha, porque eu precisava entender como é que era esse negócio. Então, basicamente é isso, assim surgiu o programa de emagrecimento. Não é o meu nicho mãe, não pretendo desenvolver essa área profundamente. Meu único objetivo, e obviamente o único objetivo da Aline, é a gente mostrar para outras pessoas como é mais fácil usando este outro formato, este outro método, para também não ficarem mais frustradas tentando, sei lá, a dieta da lua, do ovo, do céu, do mar e da terra. Ok? Então, basicamente, essa é a nossa apresentação. Para alguém perguntar, né? Caso alguém queira saber por que a gente parou no emagrecimento. Na verdade, a gente não parou. Na verdade, eu falo que o nosso programa é um sistema de rebeldes, né? Porque a gente cansou do tradicional, porque o tradicional frustra demais. Belezinha? Tá, e muito importante. Contei a minha história, a Aline tem a história dela também, né? Tem um outro caminhar, mas obviamente nós caminhamos juntas. Porém, nós duas tínhamos uma coisa em comum: um desejo insano de resolver aquilo rápido. Eu sempre falo para todo mundo, você de fato tem que estar com o desejo no fundo do seu coração de querer resolver o problema. Como é que eu vou saber se eu quero resolver o problema? Quando você só consegue enxergar o resultado. Então, quando eu comecei a perder o peso, qual era o resultado que eu já enxergava? Ficar sem dor. Eu não queria ter dor. Eu não queria ter dor.
Qual era o resultado que talvez a Aline enxergava? Viver melhor, sabe? Mais fluida, viver mais tranquila, sem tanto sofrimento, porque não adianta a gente romantizar o sobrepeso. A gente sabe que tem sofrimento, tem vários tipos de sofrimento. É de saúde, é de caminhada, é falta de disposição, é se sentir mal, sabe? A gente sabe que tem muita coisa ruim envolvida. Então, quando a gente entra no processo de emagrecimento, você tem que pensar em todo o ruim que você quer eliminar. Eu quero parar de sentir dor, eu quero parar de me sentir mal, eu quero parar de perder o fôlego toda hora, eu quero parar de me sentir tão lenta, porque eu me sentia muito lenta, parecia que eu estava assim sempre no slow motion. Eu quero parar de. É a primeira coisa que você tem que ter clareza na sua cabeça. Por que você quer emagrecer? Se você só quiser emagrecer por um motivo estético, não vai dar certo. Porque precisa ser um motivo que tenha o quê? Uma liberdade envolvida. Se o seu objetivo é só ficar bonitinha, não vai dar certo, porque não é um motivo bom o suficiente. O seu motivo ele tem que ser maior. Eu sempre falo para as meninas que o motivo mais assim profundo que eu ouvi já hoje, até hoje, na verdade, de todos os grupos, foi a pessoa falar assim: eu quero brincar de cavalinho com meu neto, mas eu estou tão gorda que eu não consigo sequer me agachar para brincar com ele. E olha que interessante, esse motivo era tão profundo para essa pessoa, tão profundo, que ela perdeu 17 quilos em 45 dias. Entende? Então, quando eu estou falando de você enxergar o resultado, é você ter clareza do que você não quer mais na sua vida e de onde você quer chegar. Eu quero chegar andando sem dor nenhuma. Eu quero chegar de poder andar, sei lá, ou brincar de cavalinho com meu neto. Eu quero poder desfrutar de correr com meu neto no parque. Eu quero parar de me sentir mal. Eu quero parar de me sentir infeliz. Tem gente que se sente infeliz gordinho, tem gente que é bem resolvido e tá ótimo. Mas tem gente que não é bem resolvido. Então, a primeira coisa que você precisa alinhar na sua cabeça é aonde eu quero chegar, ou seja, qual o resultado que eu quero enxergar e por quê. E que seja, mas é que eu me sinto muito mal com o meu corpo. Tudo bem, isso é um bom motivo, porque a gente precisa se sentir bem com o seu corpo. Mas desde que você saiba exatamente o que você quer se sentir bem no corpo. Exatamente qual situação. Ah, eu quero me sentir, talvez, com minha autoestima melhor. Talvez eu queira me sentir mais confiante. Talvez eu queira me sentir mais segura quando eu vestir, sei lá, uma roupa especial, XPTO. Não, eu só quero ficar mais bonitinha. Não, gente, o motivo é fraco. Você precisa ter uma clareza do que você precisa eliminar. E, né, obviamente, a clareza de todo mundo também deveria ser: eu quero ter uma vida mais saudável. Mas eu sei que na maioria das cabecinhas não passa essa informação. Mas já adiciona, né? Se não passou ainda, já adiciona na sua mente o desejo de querer ficar mais saudável também, porque isso é muito importante. Eu pretendo ficar igual a Dercy Gonçalves, quase 100 anos falando palavrão e brincando. Mas para eu ficar igual a Dercy, eu preciso levar uma vida adequada hoje, eu preciso levar uma vida saudável hoje, para lá no futuro, aí sim, eu conseguir desfrutar de uma vida Dercy Gonçalves. Então, não adianta eu desejar coisas sem eu plantar hoje. Então, quando a gente entra num processo de emagrecimento, é tudo é tudo o que isso envolve. Então, envolve uma vida saudável, envolve viver melhor, envolve eliminar todas as minhas dificuldades que eu tenho hoje por causa desse sobrepeso, se enxergar na sua melhor versão. Sei lá, com 30 quilos a menos, eu vou estar mais disposta para eu correr no parque, para eu poder brincar. Beleza, se enxerga já correndo no parque. Tenha clareza de onde você quer chegar. Se veja brincando com seu neto, por exemplo, para você saber o porquê você está passando por esse processo. Porque, obviamente, vai ter momentos que vai ser difícil. Não existe nada nesse caminho de vida humana que seja fácil. Eu falo, até para nascer foi difícil. Você passou um perrengue para nascer e para chegar na vida.
Então, não existe caminho 100% fácil. Existem caminhos menos difíceis. Mas ainda assim, esse menos difícil é relativo. Talvez para mim foi fácil, talvez para outra pessoa não seja tão fácil assim. Então, até mensurar o que é fácil e o que é difícil é complicado, né? Porque cada pessoa vai experimentar o processo de uma forma diferente. Mas o que a gente nitidamente percebe? A mente que não está alinhada com o objetivo, ela fraqueja, se frustra e desiste. Então, no decorrer da nossa aula de hoje, eu quero que vocês analisem vários pontos de risco, ou seja, perceber se você não está alinhada de forma errada para começar esse emagrecimento. Porque se você estiver alinhada de forma errada, eu sou a primeira a te falar, nem começa agora. Espera, ajusta isso e depois você começa. Porque se você começar despreparada, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir no meio, você vai se frustrar e você não vai querer tentar mais. E aí você não vai querer tentar nunca mais e você vai se resignar a uma vida ruim. E isso não é o objetivo. Aliás, acho que de ninguém é o objetivo. Então, vamos alinhando todo esse processo. Então, olha o seu objetivo, enxerga qual será o seu resultado e o que você precisa eliminar hoje que está te deixando desgastada, o que você precisa eliminar hoje que está te deixando infeliz. Ah, eu quero parar de sentir dor, eu quero parar de ir, enfim. Aí cada um tem o seu motivo pessoal, né? O meu foi dor. O meu estopim e gatilho foi dor, porque eu de verdade não tinha problema com o meu peso, eu não estava chateada com ele, nem me sentia mal, minha estima era ótima. Eu falo que eu adoro pessoas que são bem resolvidas consigo mesmo. Eu adoro aquela dançarina Thais Carla, ela é super obesa, né? Ela nem é obesa, ela é super obesa. Mas ela é mega bem resolvida com a vida dela e com o corpinho dela e com todo o jeitinho dela. Então tá perfeita, não tem o que mexer. Se ela tá bem resolvida, ela tá ótima. A gente não tem que ficar apontando o dedo também. Mas se está incomodando, a gente tem que resolver e acabou. Então não existe certo e errado. Ficar gordinho não quer dizer que você está errado. Só quer dizer que você está bem resolvido assim. E ficar magro também não quer dizer que está 100% certo ou 100% errado. Só quer dizer que você se sente melhor assim. E só isso. Não tem o que é melhor e o que é pior. É o que serve para cada um. Tá bom? Muito importante. Sempre avaliar quando você vai entrar num processo que vai ser desafiante. Por que eu digo desafiante? Porque todo mundo sabe, porque é uma regra universal, né? Todo mundo sabe o que não entra numa dieta. Então, todo mundo sabe que não vai dar para comer pizza, não vai dar para comer hambúrguer, não vai dar para comer doce, essas coisas, a gente sabe. Avalia como está a sua ansiedade e o seu emocional. Por quê? Você tem que pensar, vamos lá, estou estável emocionalmente para passar por um desafio? Porque se você tiver com algum problema muito importante na sua vida pessoal hoje, profissional, seja lá o que for, você vai sofrer. É muito importante que você esteja o quê? Tranquila para assumir um desafio, porque vai ser um desafio, né? Para quem está viciado em porcaria, por exemplo, vai ser um desafio. Para quem é viciado em Coca-Cola, vai ser um desafio. Ou qualquer seja lá o seu vício, o meu na época era pão. Ainda é, na verdade, né? Pão é uma coisa que até às vezes eu olho para ele, ele me manda um beijinho. Mas é algo que eu estou disposta a superar e controlar. E uma coisa que vocês precisam ter claro na cabeça: todo mundo, sem exceção, é compulsivo alimentar. Todo mundo. Vocês querem ver como um exemplo de que todo mundo tem compulsão alimentar? Vou falar para vocês, a partir de amanhã a gente vai eliminar o iFood e o Uber Eats. Dá até um arrepio na espinha de algumas pessoas. Por quê? Porque você não vai ter a facilidade do comfort food. O que é um comfort food? É todo alimento que te traz qualquer tipo de conforto emocional. Porque a gente, infelizmente, isso é um infelizmente bem redobrado mesmo, porque é bem cultural de vários países, mas aqui no Brasil é assim, no nível 10. A gente é ensinado desde pequenininho a comemorar tudo com comida. Se a gente está feliz, a gente come, né? Aí come qualquer coisa de tudo.
Se eu tô triste, tô na fossa, eu vou comer para passar. Se eu tô na bad, vou comer bolo. Se eu tô falando que hoje é meu dia, eu mereço, né? O famoso eu mereço, odeio essa frase. Eu mereço, aí eu vou fazer o quê? Eu mereço comer porcaria. Meu dia foi péssimo, eu vou melhorar, eu vou comer alguma coisa. Então, a gente, infelizmente, foi condicionado a associar a alimentação a estado de sentimento. E essa é a parte mais difícil, porque não vai ser falta de comer. No programa, a gente come bastante. O problema é que você vai ter crises de ansiedade para querer compensar uma emoção. Então, por isso que eu estou falando, se você já tiver descompensado emocionalmente por algum motivo pessoal, isso vai ser insuportável. Se você estiver com algum problema na sua vida pessoal, é muito melhor você primeiro dar um olhar para esse problema, resolver esse problema e depois entrar num processo de emagrecimento. Porque se você entrar com esse grau de ansiedade, tristeza, seja lá o que for, você não vai conseguir acompanhar o grupo e você vai se frustrar. E quando a gente se frustra, a gente para de tentar. E é aí onde mora o grande perigo. Ninguém merece parar de tentar ser melhor para si. Belezinha? Então, sigamos. Eu falo rápido pra caramba. Se estiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Então, nesse caso, né, no caso das pessoas que estiverem aí enfrentando algum tipo de, né, turbulência aí nas suas vidas, nas suas vidinhas, seja pessoal ou profissional, é interessante primeiro buscar ali um processo terapêutico, resolver e depois entrar no processo de emagrecimento. Outra coisa muito importante que precisa estar muito, muito alinhado. Não existe emagrecer para eu me amar mais. Não existe esse caminho. O caminho é totalmente inverso. Eu primeiro preciso me amar muito para eu poder emagrecer. Não tem como eu lutar por algo que eu rejeito. Então, quando a pessoa entra assim nessa vibe do eu vou emagrecer porque eu não gosto de mim assim, eu não me amo desse jeito, não vai dar certo. A gente só luta por aquilo que ama. Eu só dar um exemplo, sei lá, de mães e filhos. Por que as mães fazem tudo pelos filhos? Porque elas amam os filhos. Né? A maternidade tem um processo de amor incondicional, pelo menos, né, a grande maioria. Então, quando você vai iniciar um processo de emagrecimento, você já tem que estar se amando. Eu já me amo assim, e por me amar, eu vou melhorar. Eu já me amo e por me amar, eu vou melhorar. E não ao contrário. Depois que eu ficar magra, eu vou gostar de mim. Não, 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 não. Tá no caminho errado, vai dar errado. Então, começa já a interiorizar. Eu preciso primeiro me amar. E aí sim, assim que eu me amar, eu vou conseguir. E sabe por que eu vou conseguir? Porque a gente luta por aquilo que ama. Tá bom? Então, alinha esses pensamentos para também não dar errado no meio do caminho e você não ficar sofrendo. E o desejo. É o mais importante, gente. Desejo. A gente tem desejo de tantas coisas boas nesse mundo. Eu desejo que você queira ser muito saudável. Eu desejo que você queira ser feliz com você mesma. Eu desejo que você seja mais produtiva. Eu desejo que você seja redondamente satisfeita com a sua vida, com a sua alimentação. Eu desejo que você tenha uma velhice impecável. Eu desejo muitas coisas para você. Mas você tem que desejar muito mais do que eu. Você precisa desejar para você de uma forma tão intensa, que você sabe que o caminho vai ter suas dificuldades, mas mesmo assim eu escolho. Até porque difícil, como eu já comentei, tudo é. Perder peso é difícil, manter peso é difícil, ser gordo é difícil, tudo é difícil. Então escolhe qual difícil você quer encarar. Se você quer encarar o difícil de ser saudável e, né, a longo prazo colher todo o benefício disso, ou o difícil de continuar como se está e sofrer as consequências disso. Tudo é difícil, não existe caminho docinho, suave, delicioso. Claro, tudo tem a sua provação, vamos dizer assim.
E se tem a sua aprovação, eu preciso estar consciente de que isso vai existir, de que essas dificuldades vão existir, e de que eu preciso ter muito desejo de como eu quero estar, ou de onde eu quero chegar, para você conseguir transpor de forma tranquila. Então, qual a única forma de você manter seu desejo aceso? Eu falei, igual relacionamento de casal. A gente não tem que cultivar todo dia um pouquinho para manter a relação acesa? Seu processo de emagrecimento ao mesmo tempo. Todo dia você tem que cultivar o quê? Um desejo, um olhar novo sobre o que você deseja para você, sobre o que você quer. Então, eu brinco muito com as meninas, é uma brincadeira, mas no fundo ele tem um quê real. Eu falo, gente, me manda foto dos tubinhos de Natal que vocês querem usar. Vocês já repararam que todo mundo usa tubinho vermelho no Natal? Mas me manda foto dos vestidos que vocês querem usar. Então, são pequenas coisinhas que a gente faz, mas, nossa, te mantém olhando para o objetivo. Ah, essa aqui vai ser minha roupinha de Natal, o pessoal posta. Ah, esse daqui vai ser, no Natal eu vou estar viajando, sei lá, para as Maldivas, né, às vezes. E eu vou estar curtindo uma praia. Então, é sempre importante, todo dia, você cultivar um pouquinho de como vai ser o seu futuro, cultivar o olhar. Então, num processo de emagrecimento, eu preciso primeiro crer para depois ver, e não ao contrário. Então, você vai criar na mente, é igual fé. Eu crio na mente para depois ver. O contrário não existe, porque você precisa estar enxergando um caminho. E aí sim você vai trilhar esse caminho, senão você vai se perder no meio, ok? Muito importante identificar em qual arquétipo, em qual momento, em qual identidade você se encontra hoje. Temos adultos em papel de adulto e temos adultos em papéis de criança. Acontece com todo mundo, depende do quê? Do momento da minha vida que eu estou vivendo. Existe uma coisa chamada paladar infantil. A maioria tem. O paladar infantil é o quê? É um apreço e uma necessidade afetiva, inconsciente, de ter o quê? O sabor doce em constância na vida. Então, a pessoa precisa estar com o doce na boca. Ok. A gente tem os compulsivos por doce e o pessoal do paladar infantil. Qual é a diferença de um? O compulsivo por doce, ele gosta de doce porque ele quer comer o doce, enfim, degustar, etc. O pessoal do paladar infantil, geralmente ele tem um caso afetivo com o doce. E isso geralmente está linkado a algo que aconteceu lá na infância, onde eu associei o comfort food com o me sentir bem. Então, paladar infantil é uma coisa que também precisa ser visto em terapia. Porque a pessoa, quando ela tiver que cortar, por exemplo, sei lá, o chocolate, apesar que a gente não corta o chocolate, alguns a gente come ainda. Quando eu tiver que cortar minha bomba de chocolate da padaria, eu vou sofrer e eu vou sentir tristeza. A pessoa que fica deprimida quando precisa abrir mão de algo que lhe traz prazer, geralmente ela está identificada na figura da criança. E isso é importante ser visto numa terapia. Acontece com todo mundo em várias situações da vida. Então, se você identifica que só de pensar em não comer algo me traz uma profunda tristeza, provavelmente você está ancorando algum gatilho da infância. E talvez o processo não seja tão legal agora nesse momento. Talvez seja interessante ver o que é esse vínculo afetivo, o porquê eu me sinto tão triste. Eu já vi pessoas chorarem porque não pode comer um brigadeiro. E não é mentira, eu já vi a pessoa chorar, porque não podia comer um brigadeiro. Isso não é normal, não é normal. Isso precisa ser visto em terapia. O que é normal? Ai, que ódio que eu não posso comer um brigadeiro hoje, viu? Ah, isso é normal. É o quê? É a reclamação, sabe? Porque é chato, poxa, é muito mais legal comer um brigadeiro. Então, a reclamação faz parte, a gente reclama mesmo, até porque a gente adora reclamar. Agora, sofrer não é normal. Isso precisa ser visto em terapia e talvez não você não esteja num momento de entrar num processo de reeducação alimentar desta forma,
porque você vai ter o quê? Sofrimento. E isso não é bacana para ninguém, tá bom? Então, vamos alinhar as nossas ideias. Quem tiver com papel e caneta, por favor, anote, é extremamente importante. Escreva no seu papelzinho em letra de forma. Por que você quer emagrecer? Lembrando que o motivo tem que ser maior, tem que ser além, tem que ser algo que te dê força suficiente para transpor o desafio. Ok? Espero que alguém escreva algo bonito, igual a gente ouve às vezes. Ok? Segunda pergunta. O que eu vou ganhar tendo menos peso? E aí, olha, capricha nessa lista. O que você vai ganhar tendo menos peso? Porque a gente já viu coisas incríveis acontecerem em menos peso. Nós temos nos grupos de emagrecimento gente que reverteu diabetes tipo 2 completamente. Quando eu digo completamente, é completamente. A pessoa ir fazer todos os seus exames e não tem mais diabetes. A gente já viu reversão de esteatose hepática, de grau 3 para grau 1. Um negócio bonito, sabe, de acompanhar. A gente já viu melhora de triglicérides e colesterol. Nós já vimos pessoas que tinham dores articulares insuportáveis e hoje elas caminham super tranquila. Então, quando você for listar, pense em tudo, e principalmente em itens da sua saúde. O que você vai ganhar tendo menos peso? Como é que você quer se sentir? E aí eu vou dar umas dicas, porque talvez vocês não saibam. Mas quando eu perdi peso, eu sofria de enxaqueca. Eu não tenho mais enxaqueca. A única coisa que me causa enxaqueca hoje em dia é o uso da máscara, por causa daquela história de ficar inalando o próprio gás carbônico. Tirando isso, eu não tenho mais enxaqueca. Eu não dormia bem, eu tinha insônia todo santo dia. Todo santo dia eu tinha insônia. Eu não tenho mais insônia. Eu comecei a dormir muito bem. E a gente escuta muito isso nos grupos. A pessoa fala, caramba, meu sono melhorou muito. Deixa eu ver alguma coisa muito... Dor muscular. Nossa, como eu tinha dor no corpo. Eu tinha muita dor no corpo. Hoje eu só tenho dor no corpo depois da academia, que é normal. Então, assim, bom, sabe, trazendo algo maior. Eu não acordava cedo. Gente, até isso. Não acordava cedo de jeito nenhum e eu tinha mau humor matinal. Porque quando eu tinha que acordar cedo, eu ficava muito mal-humorada. Hoje eu acordo tranquilinha, 6 horas da manhã, plena. Vou trabalhar muito cedo, começo a trabalhar 7, 7h30. Então, olha além. O que você vai ganhar tendo menos peso? Além da sua autoestima, além da sua satisfação pessoal, além de talvez poder recuperar algumas roupas que eu tinha perdido, isso acontece muito também. Talvez usar umas roupas antigas do armário, tá? Então, uma lista grande, pelo menos uns 10 itens, para fazer sentido para você. E muito importante, lista tudo que você sabe que vai ser difícil para você. Então, assim, o que vai ser um dificultador para mim? E aí agora você tem que ser muito racional, muito cuca fria. O que vai ser um dificultador hoje para mim? Talvez o meu emocional, né? Tem gente que tem dificuldade com o emocional muito instável, então você tem que ter clareza se isso vai ser uma dificuldade. Talvez falta de vontade, talvez falta de força de vontade, né? Talvez, olha, eu não sou tão resiliente assim. Vícios alimentares, nossa, eu acho que meus vícios alimentares vão me atrapalhar. Eu acho que a minha ansiedade vai me atrapalhar. Por que é importante eu pensar o que pode me atrapalhar? Porque você precisa enxergar o inimigo. Isso é quase a arte da guerra. Eu preciso saber quais serão os inimigos. Qual vai ser o meu inimigo? Quem vai ser o meu inimigo? A minha própria ansiedade, talvez os meus disparos de vícios, né, os gatilhos de vício. Você precisa saber o que está contra você, para você manter o quê? Olho neles, para você estar o quê? Atento a quando um desses pode vir a te boicotar. Porque é muito mais fácil eu controlar o inimigo que eu conheço do que eu controlar forças que que eu desconheço, que eu nunca vi, ou que eu nem sei que tem. Tá bom? Então, anote.
O que pode me atrapalhar? Que é meu, que eu sei que existe. E depois que você anotar todos esses dificultadores, você vai anotar embaixo. Como seria a minha vida sem eles? Sem a ansiedade, sem o vício, sem a falta de resiliência, sem esses desequilíbrios emocionais. Como seria a minha vida? E reflita. Como seria a vida sem isso? Até porque boa parte dessas dificuldades, elas são superadas no programa, no fim do programa, tá, gente? No começo é na força do ódio mesmo. Mas no fim do programa, a maioria do pessoal já superou muitas dessas dificuldades. Elas ficam o quê? Controláveis. Não é que elas somem, elas ficam controláveis. É igual vício. Quem é dependente químico, por exemplo, não existe ex-dependente químico. A pessoa é dependente química e vai ser dependente química para o resto da vida. A diferença é que ela vai estar o quê? Controlada. Qualquer pessoa que já teve, né, aí que participar em algum grupo, ou conhece alguém que sofre de dependência química, o que a gente percebe nitidamente? Que essa pessoa passa nesses treinamentos para ela lembrar o tempo todo que ela é dependente. E por ser dependente, ela precisa estar o quê? Atenta, para ela não se colocar em situações onde vai disparar o gatilho do vício. Então, sempre se orienta, por exemplo, para um dependente químico, olha, não vá a barzinhos, porque onde tem bebida alcoólica dá gatilho de vício. Não vá em noitada, porque onde tem bebida, onde tem qualquer coisa de noitada, de festas assim noturnas, tem gatilho de vício. Então, o dependente, ele não deixa de ser dependente, ele passa a ser um controlado. Então, tá, eu sei que isso daqui pode me dar um gatilho, então eu vou o quê? Eu vou evitar. Num programa de emagrecimento é a mesma coisa. Por exemplo, qual é o meu gatilho? Pão. Nossa, gente, eu posso comer um terço de um pedacinho de pão. Ele me dá gatilho. No dia seguinte eu já quero comer pão de novo, no outro dia eu fico sonhando com o pão, eu sinto o cheiro do pão sem ver o pão. É um negócio maluco. Então, se eu sei que pão é o meu gatilho, o que eu vou tentar fazer? Controlar situações que me instiguem a querer comer pão. Então, eu faço como se fosse um evento festivo, um evento comemorativo. Porque se é um evento comemorativo, o meu cérebro entende o quê? Que não é toda hora. Então, por exemplo, onde provavelmente eu vou comer coisas parecidas com pão? Eu acho que agora que eu me lembro, Natal, panetone. Nossa Senhora, adoro panetone. Chocotone. Então, eu sei que no Natal vai ter esse tipo de comida. Então, eu já me organizo antes, a gente ensina isso, tá, gente? Como é que você se organiza para ter um dia festivo, comer as coisinhas que você gosta, típicas do dia festivo, e conseguir controlar esse gatilho depois. Mas tudo que for fora de uma dieta, a gente aprende a enxergar aquilo como um momento festivo. É um momento festivo, então eu vou comer panetone, chocotone e todos os oni que eu gosto no Natal. Eu preciso comer hoje? Não. Chocotone é imprescindível para minha vida? Não. E já tem no mercado, cheio, tá lotado. Hoje mesmo entrei e vi vários. Mas é algo que precisa estar na minha alimentação hoje? Não. É algo que por algum motivo, se eu não comer hoje, vai acontecer alguma coisa? Não. Então eu entendo que aquilo que para mim é um vício, eu vou comemorar só no dia de comemorar. Hoje eu tenho esse discernimento, hoje eu tenho, mas eu não tinha. Eu aprendi a ter esse discernimento, a de entender que algumas coisas elas não são imprescindíveis para minha vida. Chocotone não tem valor nutricional, não vai me alimentar mais nem menos, e muito menos vai me deixar melhor. Ao contrário, né? Vai me deixar pior. Ok? E muito importante a pergunta: como será a minha vida com menos peso? Pensa todo dia nisso. Pensa todo dia. Como vai ser minha vida com menos peso? Se você lembrar disso todo dia, se você se perguntar nisso todo dia, vai caminhar bem, vai ser tranquilo, porque você vai estar olhando para o objetivo. Vamos lá. E em casa, o que eu faço, Tati? Todo dia um exercício diário. Primeiro exercício que você precisa fazer na sua primeira semana.
separa 10 qualidades da sua personalidade. 10. 10 coisas que você sabe que você tem. Ah, eu sou carismática, eu tenho força de vontade, eu sou uma pessoa cheia de fé, eu sou positiva, sou criativa, e vai anotando todas as suas qualidades. Né? Sou comprometida, sou persistente, sou otimista, sou dedicada, e anota. Se sobrar mais do que 10, melhor ainda. Mas 10 já tá bom. E vai anotando, vai anotando. Depois que você anotar toda a sua listinha de características que você sabe que são suas, você vai passar o quê? Aquele, como chama aquela canetinha? Marca-texto. Vai passar uma canetinha marca-texto em todas as qualidades que você sabe que vão te ajudar nesse processo. Ah, isso vai me ajudar a ser criativa, porque eu vou precisar desenvolver ali, sei lá, uma cozinha gourmet para chamar a minha atenção. Eu sempre falo, quanto mais caprichada a comida, mais gostoso é comer. Então, vou precisar ser criativa, vou precisar ser persistente, vou precisar ser responsável. Talvez seja mais fácil para mim fazer a minha própria marmitinha do que eu comer na rua, porque na rua vai me levar mais a erro, né? Enfim, grifa tudo que você sabe que vai te trazer força para você conseguir nesse processo e de características que são suas, que você sabe que são suas. Aquilo já existe em você. E depois que você grifar todas elas, eu ainda colocaria num lugar visível, pode ser espelho de banheiro, espelho de quarto, todas essas características escritas, para eu lembrar, eu sou assim. Para quando der um momento de fraqueza, você lembra, não, ó, eu sou assim. Então, eu vou continuar assim. É da minha personalidade. Agora, vamos ser realistas também. Quanto tempo, de forma racional, eu acho que eu vou levar para me acostumar nesse estilo de vida? Quanto tempo você acha que você vai levar para se acostumar? Eu, quando comecei, lá na primeira parte, lá, quando eu ainda comecei do jeito tradicional, que não deu certo, eu falei assim, eu acho que eu vou me dar 2 meses. Eu tenho 2 meses regrados para não desistir. Porque a gente sabe que toda adaptação é difícil. Então, eu fui muito clara comigo. Olha, você não pode desistir antes de 2 meses. Por quê? Porque eu sei que vai levar mais ou menos isso para eu, Nathalie, me adaptar a esse novo estilo. Tem gente que é bem menos e tem gente que é bem mais. Eu vou ser bem sincera, eu me dei 2 meses, mas demorou mais de 2. Por quê? Porque eu tive que abrir mão de algumas coisas que para mim era um vício muito latente, mas eu não tinha noção de que era um vício muito latente até ter que lidar com isso. Então, talvez alguém passe por algo semelhante, de perceber depois, na verdade, descobrir depois que tem algum vício muito latente. E eu era cheia de querer falar de boca cheia que eu não tinha vício nenhum nessa vida, porque eu não bebia, não fumava, mal sabia eu que tinha vício alimentar. E eu só descobri no processo de emagrecimento. Depois que você se deu um prazo ali para não desistir, que é o seu prazo de adaptação a esse processo, você vai anotar quantos quilos você precisa emagrecer. Você, cada um. Cada um quer emagrecer um XPTO de peso, né? Anote aí, eu quero emagrecer, sei lá, 30 quilos, beleza. Quanto tempo, mas seja racional, quanto tempo eu vou levar para emagrecer 30 quilos? Se eu fizer sangue no zóio, eu vou levar, sei lá, 6 meses. Sangue no zóio, né? 6 meses, 30 quilos é bastante quilo para 6 meses. Mas suponhamos que você tenha falado que você vai perder 30 quilos em 6 meses. Você vai fracionar esse valor. Então, 30 quilos em 6 meses, 6 vezes 4 vai dar 24 semanas. Em 24 semanas, quantos quilos eu vou ter que perder por semana? Vai dar 1,2 kg. Estou chutando, porque eu não sei quanto fica essa conta, mas vai dar 1 quilo e pouquinho. Vai dar 1,2 kg. Beleza, vai dar 1,2 kg. Então, qual é a sua meta? É os 30 quilos ou 1,2 kg na semana? Sua meta é 1,2 kg. Ensina seu cérebro a olhar aquilo que ele sabe que vai atingir. Por que a maioria das pessoas desistem no meio do programa? Porque ela olha o total.
Seu cérebro é muito inteligente. Na hora que ele olhar 30 quilos, ele vai assimilar com o quê? Falta muito. E aí você vai desanimar. A gente nunca deve olhar para o total. A gente tem que olhar para o quilo da semana. Então, esta semana, quanto falta? 1,2 kg. Beleza, 1,2 kg. E eu vou lutar por 1,2 kg. Eu fazia a mesma coisa, só que pensando nos números. Então, por exemplo, quando eu estava no 82, meu objetivo da semana era ver o 81 na balança. E aí, quando chegava o fim da semana, eu vi o 81. Aí, meu objetivo da semana seguinte era o quê? Ver o 80. E aí, chegava no 80. Então, para mim, me ajudava a ir olhando na balança. Eu não ficava pensando no quilo que eu precisava perder. Eu ficava pensando onde eu tinha que chegar na balança. Então, foi lá do 82, 81 e por aí vai. Como é que eu posso complementar esse processo? Todo mundo pode fazer um extra. Eu posso, sei lá, eu vou de Uber para o meu trabalho, eu vou começar a ir de bicicleta. Tá super complementando, ou seja, tá fazendo um exercício. Eu vou dar uma volta no quarteirão. Tá ótimo. Eu vou, em vez de subir de elevador, eu vou subir de escada. Excelente. Eu vou correr atrás das crianças, brincando de pega-pega. Excelente. Não importa o que você for fazer, mas sempre pensa o que eu posso complementar hoje. E quando você lembra assim, por dia, o que eu posso complementar hoje, sempre aparece uma coisinha legal. Às vezes eu falo, eu vou dar 30 pulinhos hoje. E aí eu fico ali igual uma besta dando 30 pulinhos. É que hoje eu faço aula de luta, né? Então hoje eu tenho uma frequência, uma constância de exercícios. Mas no começo eu não tinha uma constância. Até porque eu estava primeiro na Smart Fit fazendo academia. Só que, sabe quando você não... Eu não me adaptei nessa história de academia. Eu ia todo dia, mas parecia que eu não fazia nada. Não sei se acontece com vocês, mas a academia não foi a minha praia. E por incrível que pareça, eu me achei nas aulas de luta, que eu achei que eu ia odiar e foi tudo ao contrário, eu adorei. Acho que desestressa muito aquilo, fora que faz o exercício lascado, né? Então, se você não quer fazer nenhum tipo de exercício regrado, tenho que ir lá, faz na sua casinha. Hoje eu vou fazer uma sequência de 2 minutos de alongamento do YouTube. Perfeito, não importa o tamanho do que você vai fazer. O importante é você pensar, o que eu posso fazer hoje para dar uma ajudada? Eu vou dar 3 pulos numa perna só. Excelente, você está ajudando já, ok? O importante é você ter essa mente de querer se ajudar. Querer se ajudar. Essa é a mente do sucesso. Agora, quando você quer que o outro te ajude, essa mente não vai muito longe, ok? Então, como eu posso me ajudar hoje? Muito importante, toda vez que a gente vai, entrar num processo, não se mede só peso de balança, se mede medida também. Tem muita gente que perde muito tamanho, mas não é tão expressivo em balança. Mas quando você olha a pessoa, é outro ser humano. Então, é muito importante você também ter controle das suas medidas, né? Por isso que, para quem está no nosso grupo de emagrecimento, vai ver que a Aline pediu para vocês medida de cintura, medida de busto, medida... Mas por quê? Porque a gente vai acompanhando a perdas dessas medidas. Tem gente que perde muito tamanho, mas não necessariamente perde peso, porque a gordura é leve. Então, tem gente que perde muito volume de gordura e pouquinho peso, tá? A gordura seria como uma espuma, por exemplo. 1 quilo de espuma é muita espuma. Por quê? Porque ela tem uma densidade leve. A gordura é a mesma coisa. Então, por isso tem gente que perde muito tamanho, mas peso em si é pouco. Comemorar. Perdeu 100 gramas, pula de alegria. Perdeu 200 gramas, rola de alegria. Perdeu 1 quilo, comemora igual tafarel. Mas comemora. Seu cérebro só vai associar prazer de conquista por causa da celebração. Decorem isso. Tudo na vida, tá? Não é só peso, não. Tudo que você comemora, seu cérebro vai associar prazer de conquista. E ele vai ter mais desejo de realizar aquilo. Então, você conseguiu um emprego novo? Pula de alegria, celebra, grita, canta, vai no karaokê. Mas faça alguma coisa. Eu consegui fazer o cabelo crescer.
Pula, celebra, alegria, sai com as amigas para estrear o cabelo novo, mas celebra. Seu cérebro precisa associar o prazer da conquista. E a gente só associa prazer de conquista com celebração. Então, vai se felicitar de alguma forma que não seja comendo, pelo amor de Deus, tá bom? Não cria esse vínculo afetivo. Muito importante, apesar de tudo, você é, né? Espero que sejam pelo menos um ser humaninho. Se você é um ser humaninho, tem hora que vai dar certo, tem hora que vai dar errado, tem hora que você vai perder 50 mil quilos, tem hora que você não vai perder nenhum. Você é um ser vivo e está susceptível a oscilações. Por exemplo, em semana de pico de estresse, sei lá, teu chefe te virou do avesso. É bem provável que você não perda peso. Por quê? Porque você vai liberar muito cortisol na corrente sanguínea, cortisol incha muito o corpo e você não vai ver a diferença na balança, porque você vai estar muito inchado. Então, isso é muito importante também, entender que eu sou só um ser humano, para você não cair numa paranoia louca. Achar que o emagrecimento é uma constante para baixo. Não, ela não é uma constante para baixo, é um sobe e desce lascado. E é normal. Você é um você é só um humano, tá bom? Então, não exija mais do que a sua humanidade pode te oferecer. Não se esqueça do propósito. Se você em algum momento achar que processo de emagrecimento ou reeducação alimentar é uma punição, você não está no momento, não é punição. Se por algum motivo você acha que você está passando por um tipo de punição, só porque você vai ter que restringir algumas coisas, não é o momento de fazer. Não é uma punição. Você merece ser feliz e saudável. Você merece ser feliz e saudável, tá bom? Não essa história do, eu mereço, por isso eu vou comer um chocolate. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, eu nem sei quem inventou esse negócio de que porque eu mereço, eu vou comer porcaria. Não faz sentido, tá bom? Então, olha bem para a sua saúde mental, sua saúde emocional e prioriza o que é importante. A mente sempre vem em primeiro lugar. Se está bagunçado, não é o momento de emagrecer. Espera o seu melhor momento. Se o seu emocional está totalmente desequilibrado, não é o momento, porque você vai associar a punição. Belezinha? E é isso. Dúvidas, meninos? Aquele silêncio do momento. Não, acho que deu para entender bastante, assim. Eu achei bem legal essa ideia, porque a minha maior dificuldade é realmente ter um segmento, né? Porque eu tenho, na minha cabeça, são hábitos, e hábitos que são, eu estou tão acostumada a vivenciar que é muito difícil. E se você não tem um parâmetro para você se guiar, porque assim, a internet tem um monte de coisa, mas não necessariamente serve para mim. Então, se tem alguma coisa que eu posso guiar, e quando você começou a falar, eu comecei a associar, a ver o que realmente eu fazia, e eu me enxergar, é muito mais fácil de eu começar a mudar os hábitos. Então, Consciência, né, da gente eu mesmo. achei que é muito legal, porque realmente é isso. Tipo, eu sempre quis mudar o meu hábito alimentar, mas a preguiça, o hábito que eu já estou acostumada, é muito mais fácil eu ir no mercado e comprar um pão, tomar um café com leite, porque assim, eu não sei o que eu posso comer, o que eu posso me permitir, o que eu posso trocar, que eu vou me adaptar. Então, é muito mais, a preguiça, entendeu? Eu acho que é o Sim, mais difícil, é o hábito ruim que a gente tem. Então, eu eu sempre pensei em entrar no... Oi? Você está certíssima. Eu até comentar, eu sempre falo assim que você, nos primeiros dias, a gente manda uma lista, a sugestão, assim, é muito importante. No programa de emagrecimento, a gente não monta o cardápio de ninguém. Por quê? Primeiro, cada um tem um gosto de comida. Eu Sim. odeio que alguém monte meu cardápio, porque vocês já perceberam que aqueles cardápios prontos, eles só mandam você comer coisa muito cara? Não faz sentido, gente. Sim. Cada um tem um orçamento. Então a gente te fala assim, ó, tá liberado comer tudo isso daqui. E aí você vai o quê? Montando dentro do seu orçamento e dentro do seu paladar tudo aquilo que você pode comer. E a gente vai dando sugestões. Ó, eu gosto de comer assim, eu faço desse jeito, fica bem gostoso. Eu ensino a fazer tudo que vocês quiserem, tá, gente? Requeijão,
Doritos Ai, de isso é bom. queijo, porque eu sou a pessoa que gosta de comer de verdade. Eu sei fazer. Eu só não gostei do pão de queijo, achei que ele ficou ruim. Mas bombom de travessa, depois de um certo X dias, né? Depois da desintoxicação, existem doces que a gente pode comer e tem um bombom de travessa maravilhoso. Então, assim, Isso não é bom. precisa ser ruim. Só que a gente tem que estar disposto ao quê? A comprar a briga. Eu vou comprar essa briga, são só 45 dias, é muito pouco tempo, gente, é um mês e meio, é muito rápido, passa muito rápido. Então, beleza, eu vou comprar essa briga. E enquanto eu estiver comprando essa briga, eu preciso sofrer horrores? Não, vai ter coisas que a gente gosta muito de comer e que provavelmente você vai conseguir orquestrar dentro da sua alimentação. Então, por exemplo, eu sou apaixonada, mas assim, uma paixão profunda por queijos. Eu orquestro o queijo em todas as minhas refeições, porque eu adoro queijo. Eu gosto mesmo, assim, num nível hard. Então, eu gosto de todos, todos os amarelos, o branco eu não gosto, não. Então, eu vou colocando o quê? Um prazer em todas as comidas, porque a sua comida tem que ser prazerosa. Apesar que tudo que a gente come na dieta eu gosto, então, para mim, tudo é um prazer. Mas é que como o queijo é um a mais, né? Eu coloco em É um tudo. plus. É o plus, exatamente. Tem gente que tem um plus com, sei lá, com castanha. Não, meu plus é queijo. Nossa, eu adoro polvilhar queijo em tudo. Então vira um momento prazeroso. Aí aquilo que deveria ser ruim, para mim é uma delícia. Fora que a gente come grandes quantidades, né? Não é, a gente não come pouco, a gente come bastante. Então isso também me ajudou bastante, porque eu gosto de fato de comer, eu sou a pessoa da comida mesmo. Então, é legal, gente. Ai, Só, o que é difícil é o detox, tipo, desintoxicar os paladares, desintoxicar o hambúrguer, desintoxicar nossa, a pizza, desintoxicar, no meu caso, o o pão doce. francês. Mas dura 15 dias esse detox. Passou os 15 dias do ódio, porque ó, esses 15 dias vai na força do ódio mesmo, viu? Não tem ninguém que faça isso no amor, não existe. É na força do ódio. Superou os 15 dias na força do ódio, depois é muito tranquilo. É muito tranquilo. É só os primeiros 15 dias de desintoxicação que meu Deus, né? Vou puxar os cabelos. E a gente precisa ser honesto. Não dá para você entrar num processo desafiante desse achando que vai ser tudo delícia. A gente sabe que não. A gente tem que ser adulto e assumir a responsabilidade de que é difícil cortar a pizza, o hambúrguer e o doce. Então, mas quer dizer que eu vou passar o resto da vida sem isso? Não, claro que não. Claro que não, né? A diferença é que a gente vai aprender a comer isso, aprender a olhar para isso e poder comer com tranquilidade, né? Sem você virar um compulsivo alimentar de novo. Belezinha? Mais alguma dúvida? Acho que era isso por enquanto. Dúvidas vão surgir no processo. Batata, isso é sempre, né? Uma vida eterna. E o mais importante, participar. Quanto mais você participa ativamente ali do grupo, mais fácil é, porque a gente recebe apoio um do outro. Vocês vão ver que o que faz a diferença, de fato, é estar ali em movimento com o grupo diariamente. Até porque a gente vai pedir, a gente sempre pede, gente, manda foto do seu almoço, mesmo que esteja dentro da sua marmita, do seu Tupperware. Mas manda foto. Sabe por quê? A foto nem é para ver se seu almoço está bonitão, etc. A foto é para você, tipo, ter ideia. Nossa, olha que legal que o coleguinha comeu. Amanhã eu também vou comer esse negócio, que é bom, né? Amanhã eu vou fazer uma lasanha de abobrinha. Olha que bacana. Não tinha pensado que dava para fazer uma lasanha de abobrinha. E é bem gostoso, né? Ou um medalhão, sei lá, no caso eu adoro medalhão de berinjela com queijo, estilo provolone. Delícia. Então, a gente pede essa interação até para a gente tirar ideias, e no caso, para mim e para a Aline, é para a gente olhar o quê? Possíveis erros sem saber. Por exemplo, a gente teve uma moça num dos grupos que ela estava fazendo tudo bonitinho, os macros dela estavam batendo, depois vocês vão ver o que são os macros. As metas alimentares estavam batendo, tudo bonitinho. E ela não perdeu nada de peso. Aí o que que eu faço? Eu vou revisar todas as tabelas que vocês mandam todos os dias e vou revisar todas as fotos de almoço e janta que o pessoal manda.
E olhando, eu achei a falha. Então, por exemplo, uma pessoa diabética não pode comer todo dia beterraba e cenoura, porque dá um pico glicêmico muito alto. E o diabético descompensado não consegue perder peso, e ela era diabética. Então, a gente percebe o quê? Nossa, tá tendo excesso de açúcar nessa alimentação. Mesmo sendo saudável, beterraba e cenoura, ainda tem excesso de açúcar. Não é porque é da fruta ou do legume que deixa de ser açúcar, continua sendo açúcar. Para um diabético, vai ter o mesmo impacto metabólico e ele não vai perder peso. Aí a gente só fez a correção, né, para a semana seguinte, não mostramos para ela, ó, tá vendo? Todo dia estava tendo isso aqui. Tira essa semana para desintoxicar. E na semana seguinte ela perdeu peso. Então, as fotos são importantes também para a gente tentar achar o que é que não deu certo. Vamos lá, o que deu errado? Porque a gente considera o impacto metabólico do alimento e não o déficit calórico dele. Eu não vou ficar pedindo para você contar quantas calorias tem o seu almoço. Não, isso não me importa. Mas me importa o que é que tem no seu almoço, né? O que você está comendo, isso importa. O que isso vai causar dentro do seu organismo, isso importa. Por isso que a gente tem aula todo domingo, para vocês aprenderem isso. Para você entender, ó, isso aqui vai fazer isso no meu corpo, então neste momento é legal. Ou então este alimento aqui vai fazer isso aqui no meu corpo hoje. Para hoje é bacana, para amanhã já não é bacana. Ah, eu preciso tomar decisões difíceis hoje, então não posso ter este tipo de alimento. É muito legal, gente. Vocês vão entender qual o impacto fisiológico dos alimentos. É bem bacaninha, tá bom? Não vou me estender até 11 horas da noite, né? Obrigada, viu, gente? Bom descanso. E eu mando a gravação para vocês, tá bom? Muito obrigada e boa noite. Beijo, bom descanso. Um beijo, bom descanso. Tchau.